Bem-vindo ao canal Curiosidade Sem Fim, 77, a história de Arístides de Atenas, o filósofo que definiu o cristianismo como a verdadeira humanidade, diante do Império Romano. Arístides de Atenas é um dos nomes mais preciosos da apologética cristã primitiva. Ele viveu no início do século II, no mesmo ambiente cultural e intelectual que moldou figuras como Quadrato, Justino e outros pioneiros da patrística. Mas seu estilo é singular. Aristides não ataca, não ironiza, não ridiculariza o paganismo. Ele descreve com calma, com lucidez, com uma sensibilidade tão profunda que seu texto atravessou séculos praticamente intacto e ainda hoje emociona leitores que buscam compreender a beleza do cristianismo nascente. Arístides era filósofo. Seu nome aparece em registros antigos como um homem altamente instruído, conhecedor das tradições gregas, dos sistemas religiosos orientais e da moral romana. Ele vivia em Atenas, uma cidade que ainda preservava o espírito da filosofia clássica. Neste ambiente, Arístides se converte ao cristianismo de maneira sólida e reflexiva. Ele não abandona a filosofia, mas a eleva ao reconhecer que Cristo é a fonte última da verdade. Sua obra mais famosa é a Apologia, escrita por volta do ano 138, logo no início do reinado do imperador Adriano, embora alguns estudiosos sugiram que possa ter sido escrita sob o imperador Antonino Pio. Este texto é o segundo documento apologético cristão oficial dirigido ao trono imperial, sucedendo imediatamente a obra de Quadrato. A Apologia de Arístides é um texto extraordinário por seu equilíbrio, sua simplicidade e sua profundidade espiritual. Ao contrário de Tácio, que escreve com agressividade profética, ou de Justino, que escreve com lógica filosófica, Arístides escreve com sensibilidade humana. Sua obra é como um espelho moral, no qual ele compara os povos do mundo e revela a singularidade do cristianismo. Arístides divide sua análise em 4 grandes grupos: os bárbaros, os gregos, os judeus e os cristãos. Ele apresenta cada grupo com honestidade surpreendente. Fala das crenças, das práticas, das virtudes e dos erros de cada povo, mas é quando chega aos cristãos que sua obra alcança sua maior força espiritual. Ao falar dos cristãos, Arístides descreve não apenas suas crenças, mas seu modo de viver. Ele afirma que os cristãos são reconhecidos por sua bondade, por sua generosidade, por sua justiça e por seu amor ao próximo. Diz que, quando veem um pobre, eles o ajudam. Quando passam fome, dividem o pouco que têm. Quando alguém é perseguido, eles oram por ele. E quando um estranho se aproxima, eles o tratam como irmão. Estas palavras são um dos testemunhos mais belos sobre a vida cristã primitiva. Arístides se impressiona profundamente com a caridade dos cristãos, sua hospitalidade, sua ética, sua fé num único Deus e sua firme esperança na ressurreição. Sua descrição não é idealizada, é observada, é vivida, é fruto de contato real com comunidades cristãs do século II. Ele declara que os cristãos não praticam idolatria, não cometem injustiças e não participam de práticas violentas comuns em outras religiões da época. Mas o ponto mais profundo é sua afirmação de que os cristãos transformaram o mundo. Ele escreve que, devido ao seu modo de viver, o cristianismo está se espalhando de maneira silenciosa, irresistível e luminosa. Arístides não faz ataques diretos ao imperador. Pelo contrário, ele apela à razão e à justiça. Pede que os cristãos não sejam condenados injustamente. Pede que o imperador examine sua vida, observe seu comportamento e julgue com equidade. Sua abordagem é tão humana que a Apologia foi preservada não apenas nos círculos cristãos, mas também em documentos orientais, inclusive na tradição síria e em manuscritos armênios e árabes. Durante séculos,
A obra foi considerada perdida, até ser reencontrada no século XIX em um mosteiro no Monte Sinai. A descoberta foi recebida como um presente para os estudiosos da patrística, porque o texto confirma que o cristianismo primitivo conquistou o mundo não pela espada, mas pela vida, pela moral, pelo testemunho, pela forma como os cristãos tratavam uns aos outros e aos outros povos. A apologia também apresenta uma das primeiras tentativas cristãs de explicar o universo religioso. Aristides argumenta que todas as religiões pagãs são fragmentos incompletos da verdade, enquanto o cristianismo é sua plenitude. Ele diz que os cristãos não adoram criaturas, mas o Criador. Não seguem paixões, mas a justiça. Não temem a morte, porque creem na ressurreição. Essa mensagem soava profundamente subversiva para o mundo romano, mas também profundamente bela. Aristides representa o início da apologética como diálogo moral. Ele não ataca a cultura, ele a observa. Ele não desrespeita o pagão, ele o compreende. Ele não destrói tradições, ele as compara com honestidade. Sua postura é de um filósofo que descobriu a verdade e deseja compartilhá-la com serenidade. Por isso, seu texto é tão valioso para a história da espiritualidade cristã. Seu legado atravessou séculos. A apologia de Aristides influenciou monásticos, missionários, teólogos e escritores cristãos que buscavam defender a fé não apenas com argumentos filosóficos, mas com o testemunho da vida. Sua visão de que a beleza moral dos cristãos é a maior prova da verdade da fé ressoa até hoje. Aristides nos ensina que a apologética não é apenas lógica, é vida. Não é apenas discurso, é testemunho. Não é apenas doutrina, é amor encarnado. É justiça vivida. É verdade que transforma o cotidiano. Ele é o segundo grande apologista da história. O homem que mostrou ao mundo que a fé cristã é a verdadeira humanidade. Que o cristianismo é a religião que cura, que acolhe, que ama, que ilumina. Aristides permanece como um farol de clareza, serenidade e beleza espiritual que jamais se apaga.